Sermão: Um homem piedoso ama a palavra de Deus, por Thomas Watson. Oh, como amo a tua lei. Salmo 119, 97. Um homem piedoso ama a palavra escrita. Um homem piedoso ama tudo e todas as partes da palavra escrita. Crisóstomo compara a escritura a um jardim com nozes e flores. Um homem piedoso tem o prazer em caminhar nesse jardim e consolar-se docemente. Ele ama cada ramo e parte da palavra. Ele ama a parte conselheira da palavra, pois é um diretório e regra de vida. A palavra é a única regra do dever cristão. Ela contém coisas em que devemos crer e praticar. Um homem piedoso ama os ensinos da palavra. Ele ama a parte ameaçadora da palavra. A escritura é como o jardim do Éden. Assim como tem uma árvore da vida, assim também há uma espada flamejante em seus portões. Essa é a ameaça da palavra. Ela lança fogo no rosto de cada pessoa que continua obstinadamente na maldade. Certamente Deus esmagará as cabeças de seus inimigos, as coroas cabeludas daqueles que continuam em seus pecados. Salmo 68, 21. A palavra não condescende com o mal. Não vai deixar um homem se deter entre Deus e o pecado. A verdadeira mãe não permitiria que o filho fosse dividido. 1 Reis 3, 26. E Deus não receberá o coração dividido. A palavra troveja ameaças contra a própria aparência do mal. É como aquele rolo voador cheio de maldições. Zacarias 5:1. Ele ama as imprecações da palavra. Ele sabe que existe amor em cada ameaça. Deus não deseja que morramos. Ele, portanto, misericordiosamente nos ameaça, para que possa nos assustar do pecado. As ameaças de Deus são como a boia salva-vidas, que mostra as rochas do mar e a ameaça de morte quem se aproxima. A ameaça é um freio para nos controlar, para que não possamos correr a passos largos para o inferno. Existe misericórdia em cada ameaça. Ele ama a parte consolatória da palavra, as promessas. Ele vai se alimentar delas como Sansão seguiu o seu caminho comendo favo de mel. Juízes 14, 8, 9. As promessas são todas medula e doçura. Elas são nossa bebida refrescante quando estamos desmaiando. Elas são os condutos da água da vida. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as suas consolações deleitam a minha alma. Salmo 94, 19. As promessas eram a harpa de Davi para afastar os pensamentos tristes. Era o seio que lhe dava o leite da consolação divina. 2. Um homem piedoso mostra seu amor à palavra escrita, lendo-a diligentemente. Os nobres bereanos pesquisavam as escrituras diariamente. Atos 17, 11. Apolo era poderoso nas escrituras. Atos 18, 24. A palavra é nossa carta magna do céu. Devemos lê-la diariamente. A palavra mostra o que é verdade e o que é errado. É o campo onde se esconde a pérola de grande valor. Como devemos cavar por esta pérola? O coração de um homem piedoso é uma biblioteca para guardar a palavra de Deus. Ela habita ricamente nele. Colossenses 3,16. É relatado de Melancton que quando era jovem, ele sempre carregava a Bíblia com ele e a lia avidamente. A palavra tem uma dupla função, nos ensinar e nos julgar. Aqueles que não serão ensinados pela palavra serão julgados por ela. Vamos nos familiarizar com as Escrituras. E se fosse como nos tempos de Diocleciano, que ordenou por proclamação que a Bíblia fosse queimada, ou como nos dias da Rainha Maria, a sanguinária, quando ter uma Bíblia em inglês significava morte. Ao conversar diligentemente com as Escrituras, podemos carregar uma Bíblia em nossas cabeças, meditando frequentemente nela. Tua palavra é a minha meditação o dia todo. Salmo 119, 97. Uma alma piedosa medita na verdade e na santidade da palavra. Ela não apenas tem alguns pensamentos transitórios sobre a Escritura, mas deixa sua mente mergulhada nelas. Pela meditação, ele suga o mel desta doce flor e rumina nas sagradas verdades em sua mente, deleitando-se nela. É sua recreação. Quando as tuas palavras vieram, eu as comi. Elas eram a minha alegria e o deleite do meu coração. Jeremias 15, 16.
Nunca um homem se deliciou tanto com um prato que amava como o profeta fez com a palavra. E de fato, como o santo pode escolher senão ter grande prazer na palavra? Todas as suas esperanças eternas estão contidas nela. Não tem o filho prazer em ler o testamento de seu pai, no qual ele deixa sua herança? Escondendo-a. Escondi a tua palavra no coração. Salmo 119, 11. Como se esconde um tesouro para que não seja roubado. A palavra é a joia. O coração é o armário onde deve ser trancada. Muitos escondem a palavra na memória, mas não no coração. E por que Davi encerraria a palavra em seu coração? Para não pecar contra ti. Assim como o homem carrega consigo um antídoto quando se aproxima de um lugar infectado, um homem piedoso carrega a palavra em seu coração, como um antídoto espiritual para preservá-lo da infecção do pecado. Porque tantos foram envenenados com o erro, outros com vícios morais, senão porque não esconderam a palavra como santo antídoto em seu coração, defendendo-a. O sábio não deixará que sua terra lhe seja tirada, antes defenderá seu título. Davi considerou a palavra como sua terra de herança. Os teus testemunhos são herança para sempre. Salmo 119, 111. E você acha que ele deixaria sua herança ser arrancada de suas mãos? O homem piedoso não só disputará pela palavra, mas morrerá por ela. Vi sob o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6:9. Preferindo acima das coisas mais preciosas, acima da comida. Tenho estimado mais as palavras da sua boca do que o meu alimento necessário. Jó 23:12. Acima das riquezas. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Salmo 119, 72. Acima da honra mundana. Memorável é a história do rei Eduardo VI no dia de sua coroação. Quando eles apresentaram 3 espadas diante dele, significando que ele era o monarca de 3 reinos, o rei disse: ainda falta uma espada. Ao ser questionado sobre o que era aquilo, ele respondeu: a Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, e deve ser preferida antes dessas insígnias da realeza. Falando sobre ela, a minha língua falará da tua palavra. Salmo 119, 172. Assim como o avarento fala de sua rica aquisição, o homem piedoso fala da palavra. Que tesouro quão cheio de beleza e doçura, aqueles cujas bocas o diabo amordaçou, os quais nunca falam da palavra de Deus, indicam que nunca colheram nada de bom dela, conformando-se a ela. A palavra é relógio de sol do homem piedoso, pelo qual sua vida é definida, a balança na qual ele pesa suas ações. Ele copia a palavra em sua caminhada diária. Tenho guardado a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo manteve a doutrina da fé e viveu uma vida de fé. Pergunta: por que o homem piedoso ama a palavra? Resposta: por causa da excelência dela. A palavra é nossa coluna de fogo para nos guiar. Mostra-nos quais rochas devemos evitar. É o mapa pelo qual navegamos para a Nova Jerusalém. A palavra é um espelho espiritual através do qual podemos ver nosso próprio coração. O espelho da natureza que os pagãos possuíam revelou manchas em suas vidas. Entretanto, esse espelho, a palavra, revela manchas na imaginação. Aquele espelho revelou as manchas de sua injustiça. Isso revela as manchas de nossa justiça. Quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Quando a palavra veio como espelho, toda a minha opinião sobre justiça própria morreu. A palavra de Deus é um conforto soberano na angústia. Enquanto seguimos essa nuvem, a rocha nos segue. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Salmo 119, 50. Cristo é a fonte de água viva. A palavra é o tubo de ouro por onde corre. O que pode reviver na hora da morte, senão a palavra da vida? Filipenses 2,16. Homem piedoso ama a palavra por causa da eficácia que ela exerce sobre ele. Esta estrela do dia surgiu em seu coração e inaugurou o sol da justiça. O homem piedoso ama a palavra pregada. A palavra pregada é um comentário sobre a palavra escrita. As escrituras são os óleos e bálsamos soberanos. A pregação da palavra
é o derramamento deles. As Escrituras são as especiarias preciosas. A pregação da palavra é o bater dessas especiarias que causam uma fragrância e deleite maravilhosos. A palavra pregada é a vara da força de Deus. Salmo 110, 2. E o sopro dos seus lábios. Isaías 11, 4. O que uma vez foi dito sobre a cidade de Tebas, que foi construída ao som da harpa de Ámpios, é muito mais verdadeiro quanto à conversão da alma. Ela é construída ao som da harpa do Evangelho. Portanto, a pregação da palavra é chamada de poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1, 24. Por isso é falado sobre Cristo que agora ele nos fala do céu. Hebreus 12, 25. O homem piedoso é uma palavra pregada, em parte devido ao bem que encontrou por ela. Ele sentiu o orvalho cair com este maná, e em parte por causa da instituição de Deus. O Senhor designou essa ordenança para salvá-lo. A imagem do rei torna a moeda atual. A marca da autoridade divina na palavra pregada a torna um instrumento que conduz à salvação dos homens. Uso. Vamos testar por essa característica se somos piedosos. Somos amantes da palavra? Amamos a palavra escrita? Quantas somas de dinheiro os mártires deram por algumas folhas da Bíblia? Tornamos a palavra nosso amigo íntimo? Como Moisés frequentemente tinha a vara de Deus em suas mãos, nós deveríamos ter o livro de Deus em nossas mãos. Quando precisamos de orientação, consultamos este oráculo sagrado? Quando encontramos corrupções fortes, usamos essa espada do Espírito para batê-las? Quando estamos desconsolados, vamos a essa garrafa da água da vida em busca de consolo? Se sim, então somos amantes da palavra. Mas infelizmente, como podem aqueles que raramente estão familiarizados com as Escrituras dizer que as amam? Seus olhos começam a doer quando olham para a Bíblia. Os dois testamentos estão pendurados como uma armadura enferrujada, que raramente ou nunca é usada. O Senhor escreveu a lei com seu próprio dedo. Todavia, embora Deus tenha se esforçado para escrever, os homens não se esforçam para ler. Eles preferem olhar para um baralho de cartas do que para uma Bíblia. Amamos a palavra pregada? Nós a valorizamos em nossos julgamentos? Recebemos isso em nossos corações? Tememos mais a perda da palavra pregada do que a perda da paz e do comércio? É a remoção da arca que nos preocupa? Novamente, atendemos a palavra com devoção reverente? Quando o juiz está entregando sua carta na bancada, todos comparecem. Quando a palavra é pregada, o grande Deus está nos encarregando dela. Ouvimos isso como uma questão de vida ou morte? Se sim, então este é um bom sinal de que amamos a palavra. Novamente, nós amamos a santidade da palavra. Salmo 119, 140. A palavra é pregada para vencer o pecado e promover a santidade. Nós a amamos por sua espiritualidade e pureza? Muitos amam a palavra pregada apenas por sua eloquência e noção. Eles vêm para um sermão como para uma palestra de música. Ezequiel 33, 31, 32. Ou como um jardim para colher flores, mas não para ter seus desejos subjugados ou seus corações melhorados. São como uma mulher tola que pinta o rosto, mas negligencia a saúde. Novamente, amamos as convicções da palavra? Amamos a palavra quando ela chega à nossa consciência e dispara suas flechas de reprovação contra nossos pecados? É dever do ministro, às vezes, reprovar. Aquele que fala apenas palavras suaves no púlpito, mas não sabe como reprovar, é como uma espada de cabo fino, mas sem fio. Repreenda-os severamente. Tito 2,15. Mergulhe o prego no óleo. Repreenda com amor, mas acerte o prego. Agora, cristão, quando a palavra toca em seu pecado e diz: você é o homem. 2 Samuel 12,7. Você ama a reprovação? Você pode bendizer a Deus porque a espada do Espírito dividiu entre você e seus desejos? Se sim, então esse é realmente um sinal de graça e mostra que você ama a palavra. Um coração corrupto ama os confortos da palavra, mas não as repreensões. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Amós 5,10. Seus olhos brilham com fogo. Como criaturas venenosas que pelo menos tocam cuspindo veneno,
E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Atos 7:54. Quando Estevão tocou em seus pecados, eles ficaram furiosos e não conseguiram suportar. Pergunta: como saberemos que amamos as repreensões da palavra? Resposta: quando desejamos nos assentar sob o ministério que busca o coração. Quem cuida de medicamentos que não funcionam? Um homem piedoso não escolhe sentar-se sob o ministério que não afetará sua consciência. Resposta 2. Quando oramos para que a palavra encontre nossos pecados. Se houver qualquer desejo traidor em nosso coração, nós o teríamos descoberto e executado. Não queremos o pecado coberto, mas curado. Podemos abrir nosso peito para a espada da palavra e dizer: Senhor, mata esse pecado. Resposta 3. Quando somos gratos por uma repreensão, fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Salmo 141:5. Davi ficou feliz com a reprovação. Suponho que um homem estivesse na boca de um leão e outro atirasse no leão e salvasse o homem. Ele não ficaria agradecido? Portanto, quando estamos na boca do pecado, como de um leão, e o ministro, através da repreensão, mata esse pecado a tiros, não devemos ser gratos? Uma alma graciosa se alegra quando a lança afiada da palavra perfura seu abscesso. Ele usa uma repreensão como uma joia na orelha, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino. Assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios 25:12. Para concluir, é uma grande pregação convincente que deve fazer bem à alma. Uma repreensão cortante prepara para o conforto, como uma geada cortante prepara as doces flores da primavera. Poderoso Deus, majestoso Rei da Glória, Senhor dos Senhores, guarda de Israel, o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, o Criador das estrelas, do sol, da lua, dos pássaros, das flores, dos mares, do sol. Obrigada, meu Deus, por esse ensino. Senhor, que a Tua palavra nas nossas vidas sejam como ouro, o mais fino ouro refinado, como disse Davi, mais doce do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Que assim, irmãos, nós possamos falar, porque a palavra de Deus, ela realmente transformou a minha vida. Irmão, vou deixar meu relato aqui para você. Antes eu não conseguia, assim também está acontecendo com a sua vida. Há um ano atrás eu não conseguia ler a Bíblia, irmão. Dá sono, você não entende nada, dá desânimo. Irmão, quem faz isso com você, irmão? É Satanás, irmão. Ele quer você cego e surdo. A palavra de Deus diz que ele é o Deus desse século e ele cegou o entendimento das pessoas para que a verdade da palavra de Deus não resplandeça nas suas mentes, nas suas vidas, nos seus corações. Então, irmão, eu te dou um conselho. Se eu tivesse que falar algo hoje, no meu leito da minha morte, para uma pessoa, eu falaria para ela assim: leia a Bíblia. Porque, irmão, realmente, cada versículo da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um manual, é como se ele dissesse assim, quando a gente fala para uma criança: não bota o dedo aí nessa tomada, e a criança vai lá, coloca o dedo na tomada e toma um choque, e ela aprende assim. A gente não faz isso com nossos filhos quando ele é pequenininho? Ali está, irmão. É um manual que Deus deixou pra gente, porque Ele nos ama, para nos instruir, né? Ali a gente vai aprender tudo que nós precisamos para a nossa vida. E quando a gente, irmão, se desviar daquele ensino e praticarmos o pecado, a consequência vem. Deus não quer, irmão, que a gente aprenda da pior forma. Ele quer que a gente aprenda com a palavra dele. A palavra, irmão, é um espelho. Você vai se ver ali, eu me vi ali. E é um processo, irmão. O diabo, ele não quer que você leia a palavra de Deus de nenhum jeito, irmão. Quando você começar a ler a palavra, irmão, o diabo, ele é estrategista, irmão. Você precisa ter em mente que Satanás, ele conhece a Bíblia toda. Satanás era um anjo poderoso de Deus, antes de se desviar, antes de se rebelar contra Deus.
Então, irmão, ele é poderoso e ele conhece a Bíblia toda, irmão. Ele não quer que você leia a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, ele vai mandar o teu filho te atrapalhar, tua mulher. Ele vai mandar um vizinho bater na tua porta. Porque, irmão, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Não são as pessoas, irmão, que nos machucam, que nos oprimem, que nos testam, que tiram nossa paciência. É o maligno, irmão. O maligno usa as pessoas para nos atingir. E quando a gente começa a ler a Bíblia, ele vai fazer de tudo, irmão, para você não ler a Bíblia. Porque ele sabe, irmão, que quando você começar a ler a Bíblia, Deus vai falar com você de uma forma poderosa. E assim, aquela cegueira dos teus olhos vai cair. Teus ouvidos serão abertos. E você será salvo, irmão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. É por isso que Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, irmão, você precisa ter em mente que Satanás, ele é um estrategista. Ele tem poder. Ele é o maligno. Ele é o violento. Ele não tem mais poder do que Deus. Porque ele é um capacho de Deus. Ele está debaixo dos pés de Deus. A Bíblia diz que ele não toca num fio de cabelo do ungido do Senhor. Ele não toca num fio de cabelo seu se você não der base para ele. Agora, se você abrir a porta para ele, der base, praticando o pecado, ele vem e ele não vem sozinho, irmão. Ele traz a turma dele. Ele traz os compassos deles, que são os demônios. E eles vão fazer a festa na tua vida, irmão. Eles vão trazer tudo quanto não presta para a tua vida. Doenças, enfermidades, vai acabar teu casamento, vai te deixar desempregado. Irmão, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se tiver alguma coisa acontecendo na tua vida, falta de paz, desemprego, contendas, brigas, se tiver morte, destruição na tua vida, irmão, o diabo está agindo na tua vida. E é porque você abriu a porta para ele. Então Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na sua porta, né? Você vai abrir a porta se você quiser. Ele não obriga ninguém. Assim ele bateu na minha porta várias vezes. Várias vezes eu nunca abri. Só que chegou a conta. Porque Deus não vai ficar batendo na sua porta a vida toda, né? Agora, quando o diabo bate lá, com a tentação, a gente abre a porta para ele, né? Agora, Jesus bate, a gente não abre a porta. Só que chega uma hora, irmão, que a conta chega. A conta chegou para mim. Quando chegou para mim, foi alta. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu estava enferma, sem dormir, oprimida, cheia de demônios, afastada com coisa de médico, psiquiatras, atestado, afastada do trabalho. Minha vida era um caos. Mas hoje eu dou glórias a Deus todos os dias, porque essa conta poderia ser mais alta, porque era muito pecado, quase 50 anos no pecado. A conta poderia ter sido mais alta ainda, mas não foi, porque Deus é um juiz justo. A Bíblia diz que Deus é um juiz justo, é um Deus que manifesta cada dia o seu furor. E se o homem não se arrepender dos seus pecados, Deus vai afiar a sua espada, porque ele tem uma espada, e ele vai disparar as suas flechas. Essas flechas inflamadas, elas podem ser uma flecha de morte ou não, irmão. Ou pode ser uma flecha de aflição. Foi a minha flecha. Se Deus tivesse me mandado uma flecha de morte para a minha vida, eu teria morrido, meu corpo teria voltado para o pó, como diz a Bíblia, o espírito volta para Deus e a alma estaria queimando no lago de fogo de enxofre, onde há ranger de dentes e gritaria, e para o resto da minha vida. Então, irmão, eu não tenho que ser a pessoa mais grata do mundo por Deus ter me mandado essas flechas? Sim, irmão. Quantas pessoas você já viu que não tiveram a oportunidade, que Deus não deu essa oportunidade de se arrependerem? Então é assim, irmão. Deus, hoje os pastores nas igrejas por aí só falam da bondade de Deus. Eu nunca fui numa igreja onde o pastor falasse, pregasse que Deus era um juiz justo. Só falam da bondade de Deus, que Deus vai te dar isso, que Deus vai prosperar, que Deus vai te dar saúde. Irmão, Deus não te dá nada de graça, irmão, tem um preço. O preço é você seguir o que está na palavra dele. Não é só ler a palavra, não. É colocar a palavra dele em prática, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente é filho do diabo. A Bíblia diz que
Nós somos filhos do diabo porque o diabo desde o início que peca. Então quando a gente está no pecado, a gente é filho do diabo. Quando a gente larga o pecado, se arrepende do pecado, aceita nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente é chamado filho de Deus. Ele nos dá um lugar à mesa, coloca um anel no nosso dedo e aí ele nos chama para vivermos uma vida de santidade, largarmos o pecado. Se você passa a ser filho de Deus e Deus é santo, Jesus era um homem santo, a palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. A primeira coisa que você tem que fazer é ser santo, tentar ser santo, né? Porque a gente peca pelos olhos, a concupiscência dos olhos, a gente peca pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, irmão. A gente herdou a velha herança de Adão e não é fácil vencer o pecado. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer das obras do maligno Satanás. Porque o objetivo dele, irmão, é te levar para o inferno. Porque os dias dele estão contados, Jesus está às portas, está voltando. E portanto, irmão, arrepende-te, irmão, dos teus pecados, enquanto é tempo, que a única coisa que Deus quer é isso. E que vençamos o pecado como, irmão? Carregando a nossa cruz. Cada um precisa carregar a sua cruz. Jesus já carregou a cruz mais pesada de todos os nossos pecados. Agora nós precisamos carregar a nossa. E, irmão, você precisa ter em mente que sem santidade ninguém chegará ou verá a Deus. Eu digo uma coisa, irmão, para você. Não brinca, irmão, de ser crente. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim,
meu coração, que nele tu ganhaste. Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado,